Fala aí, galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Fernando, sou professor aqui do Estratégia Vestibulares, professor de redação, professor de filosofia, nesse momento utilizando aqui a pochete da redação. Pochete da redação para falar a respeito da cartilha da redação Enem 2025 que saiu! Finalmente saiu, estava esperando há muito tempo essa cartilha para saber o que é que o INEP ia dizer a respeito das redações do ano passado, né? E também para ter uma ideia de redações nota 1000. E a gente pôde ter uma boa ideia mesmo, porque a banca publicou 10 redações nota 1000, fez os comentários das redações nota 1000, fez os comentários também do que a banca acha importante que tenha numa redação. Isso pra gente vale ouro, tá? Muita gente perguntou a respeito da mudança da banca, porque a banca estaria mais exigente. É verdade ou não é? A gente vai ver se é verdade ou não é hoje, nessa aula, falando a respeito desse material do INEP, que você pode baixar, tá? Então você vai lá, baixa o material, você vai receber uma espécie de caderno em que a banca comenta, né? O que é, por exemplo, algumas coisas que a gente já está cansado de saber, né? O que é competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e 5, mas o que ela anda exigindo em relação a essas competências, tá certo? Então, salve, salve, vai deixando o seu like, ok? Deixa eu dar um salve aqui para o João Paulo, que está fazendo a nossa mediação. E eu gostaria de dizer para você que essa é uma live ao vivo, né? E eu conto aqui com a sua participação. Qualquer dúvida, pode colocar aí no chat e a gente vai conversando, tá bom? Ah, Duda, como é que você tá? Boa noite! Será que falei boa noite ou bom dia? Sei lá, tô meio perdido, né? Então, bora! Bom, você está aqui no Estratégia Vestibulares, você conhece, você confia melhor plataforma educacional, aquela que não larga a sua mão, que vai com você para a prova, não é não? Nós oferecemos tudo de que você precisa, vários recursos mesmo, inclusive o nosso famoso banco de questões maravilhoso, mais de 280 mil questões cadastradas, mas também a gente oferece, claro, né, o LDI, livro digital interativo, né, que é para você estudar e muito mais, tá? Dá uma olhadinha tudo que a gente oferece aí na plataforma. Bom, nós estamos em todas as redes sociais, a gente sempre fala para o aluno, se cadastre, né, lá, né? Por quê? Porque daí você pode receber os avisos, né? Você ativa o sininho, você ativa o sininho e aí você pode saber o que a gente está aprontando por aqui, tá? Eu estou aí. Tô e não tô, por enquanto, tô de vez em quando. Eu tô no Instagram, mais ou menos, filosofia.do.portuga. E aí a gente vai falar da cartilha do participante 2025. A gente tá falando desse túnel aqui, né? Olha lá, há uma luz no final do túnel, não é não? Não é não? Essa luz está chegando? É luz ou é um apagão? Para você que é aluno aqui do Estratégia, é uma luz. Uma luz que já está dando frio na barriga, tá não, Duda? Mas você já... O Enem tá chegando! Oh, meu Deus do céu! Mas vamos que vamos, né? Melhor que chegue logo. Chega uma hora que você fala assim, melhor que chegue logo. Mas vamos ver o que você encontrava aí na cartilha do participante, tá? Primeiramente, a banca vai repisar alguns dados importantes, ou pelo menos algumas orientações importantes, o que a banca exige, que ela vai deixar isso aqui muito claro, tá? Que você manifeste o seu ponto de vista. É lógico que manifestar seu ponto de vista, no caso do Enem, eu acho que é muito fácil, né? A banca escolhe uma situação problema e você tem que dizer que essa situação problema é um problema. É a gestão, divertido, velho. Mas tudo bem, isso facilita o seu trabalho, né? Por que facilita o seu trabalho? Porque você já tem a tese, né? De saída. Você não vai precisar pensar sobre a tese como quando você encara uma proposta que é polêmica, né? Que a banca pergunta o que você acha sobre alguma coisa, aí você pode falar a favor ou contra, tá? Você não tem isso aqui. Mas é óbvio que a banca indica que você deve ser enfático para que a gente saiba que você está falando que isso é um problema. Então bota lá o infelizmente, alguma coisa assim. A banca diz que não é para fazer uma
a redação expositiva, tá? Daí você passa pelos argumentos e vai para a proposta de intervenção, tá? A avaliação, competência 1, você sabe, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal. Competência 2, essa aqui é que nos interessa. Há uma novidade aqui, pelo menos nesse caderno, ela comenta um pouco o que a gente chama de argumento coringa, a banca chama de outra coisa, argumento de bolso, tá? A gente vai passar por isso. Competência 3, selecionar, relacionar, aqui não tem nada de novo, aqui tem, na 1 também tem algo de novo, tá? Competência 4, mecanismos linguísticos necessários para a argumentação, para a construção, então conectivo e tal, não há novidade. E também competência 5, não há novidade, tá? Mas a gente vai analisar aqui algumas redações, nota 1000, não algumas, uma, tá? Então, a avaliação, ela é feita por 2 corretores, de novo eles vão explicar como é que é essa avaliação, se houver discrepância, outro corretor deve fazer a correção, tá? O que é considerado discrepância? Se eles diferirem mais de 100 pontos, beleza? Bom, casos em que a banca pode zerar a sua redação, recorte e cole, fuga do tema, texto não dissertativo, texto abaixo do limite das linhas, mínimo das linhas, e inclusão de elementos não relacionados, tá? Formas de protesto, comentários, recadinhos para o corretor. Isso pode zerar sua redação, está escrito com todas as letras no manual e agora no caderno também, tá bom? Beleza? Essa orientação aqui você já tem na sua cabeça. Se você está aqui assistindo a aula, é porque você está querendo algo mais, né? Porque isso aqui é o básico do básico, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer menos de 7 linhas, tal. Lógico que tem uma questão relacionada com a fuga do tema, que a gente vai ver, tá? Então, por quê? Porque não é tão difícil assim fugir do tema ou fugir parcialmente do tema, tá? Letra feia, tô fora. Por que letra feia, tô fora? Pô, tá escrito lá, atenção, escreva sua redação com letra legível para evitar dúvidas no momento da avaliação. Uma redação incompreensível devido à letra ilegível poderá receber nota 0, tá? Não faça destaques no título, não marque o título, ou marcas de finalização do texto que podem ser considerados desenhos ou formas de identificação. Por exemplo, fim, the end. Bem que eu queria, mas assim, como se fosse um filme, né? Mas imaginou? Você coloca lá no filme, the end. Não é para fazer isso. Ok? O que mais? O texto... Assine apenas o local destinado. Você não pode se identificar de qualquer maneira dentro do texto, tá? Você não pode colocar seu nome. O local destinado aqui é na folha, aquela folha que é destacada, né? Que eles pedem que você assine. Só ali, tá? Na redação você não vai se identificar. Título. A banca deixa muito claro, o título não é necessário, ele não será avaliado. Não há linha para título, né? E você pede uma linha, por isso a gente fala, não coloque, tá? Matriz de referência para a redação, aqui é 2025, desculpa, 2025. Então, algumas considerações que valem a pena lembrar, mas que já pautavam os critérios de correção, tá? Então, o que excede 30 linhas não é lido, textos inacabados, interrompidos abruptamente na última linha, significa o seguinte, você está fazendo a redação, o que ele quer dizer? Você está fazendo a redação e aí você percebe que não vai dar tempo de fazer a proposta de intervenção. E aí você acaba rapidamente. Bom, você vai perder ponto em C5, C5 é proposta de intervenção. E você perde também em C2, tá? Então, textos inacabados, interrompidos, não passam de 80 na C2. Perde muito, né? 120. Não é necessário o título, vou reprisar, ele não será avaliado a não ser que você viole alguma das regras do Enem. Por exemplo, o Enem pode te dar 0. 0 em que competência, na verdade, né? 0 não é que vai tirar 0, porque o Enem não pode fazer isso. Mas vamos supor, não pode fazer o quê, professor? Não pode, por exemplo, dar nota 0 por violação dos direitos humanos. Mas vamos supor que você coloque um título preconceituoso, tá? Então você vai perder nota em C5 e deve perder nota em C2, em C3, em várias, tá? Agora, vamos supor que você faça um desenho no título. Espero que não, né? Bom, daí a banca vai avaliar, mas você vai perder muitos pontos aí, tá? Fechou?
Legal, então vamos lá. Competência 1, linguagem. O que a gente tem aqui de interessante? Houve uma pequena mudança no ano passado, tá? Que mudança era essa? Eles passaram a vírgula para o que eles chamam de gramatical, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eles têm uma separação que é desvio e falhas gramaticais. E eles passaram, então, a vírgula para as falhas gramaticais. O que significa isso? Em falhas gramaticais, no ano passado, presta atenção, falhas gramaticais no ano passado, elas não poderiam ter reincidência. E aí a vírgula passou para falhas gramaticais. Significa, eu ponho uma vírgula errada, ok, é um erro. Mais uma, 2 erros. Antes não era, tá? Antes você podia errar a vírgula mais vezes. Por quê? Porque antes ela era a convenção de escrita. Ela mudou de lugar. Mas o que a gente percebeu, né, pelo menos o que eu percebi aí, nesse caderno a gente percebeu isso aqui, quer ver? Ó, tá escrito para 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou convenções de escrita, então eles são iguais agora. Não tem esse papo de um valer mais do que o outro não, tá? Desvios gramaticais e convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. Significa o seguinte, você não pode repetir um erro. Né? Repetir um erro, eles vão contar mais uma vez. Isso significa o quê? A gente sabe que você pode cometer até 3 erros no Enem. Se você cometer mais de 3 erros, então eles vão tirar nota em C1. Então vamos lá, escrevi minha redação, eu cometi 3 errinhos, eu tiro 200, olha que maravilha, não precisa ser perfeito. Agora, fiz minha redação, mas eu errei só vírgula, professor, mas eu errei 4 vezes. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar com 160, tá bom? Fechou? É uma pequena mudança. Do ponto de vista da correção não muda tanto assim, aí a gente vai para C2. Que tal o problema? Por que tal problema? Porque é aqui que a gente utiliza aquela estratégia, né, de colocar argumento coringa, não é não? Bom, a banca vai fazer primeiro algumas recomendações em relação a C2. O que é C2? Às vezes a gente imagina que C2 é só repertório. Não, tema também. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? C2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tá? Fechou? Então você tem que defender uma ideia, aí eu tenho que perceber que você tem uma tese, que a tese tem a ver com o tema. Então, o primeiro problema, aqui tem logo de cara, a gente tem aqui algumas orientações da banca, e a banca diz assim, você tem que ter cuidado com algumas coisas. Com que coisas? Vamos lá, primeiro, é mais do que uma simples exposição de ideias que você vai produzir um texto dissertativo argumentativo. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que o ponto de vista que você irá defender esteja relacionado ao tema. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente mostra que o texto é argumentativo e não expositivo. Por quê? Porque as propostas do Enem, elas permitem que eu faça tanto um texto expositivo quanto um texto, né, argumentativo. Como assim, professor? Veja bem, se eu estou falando para você desvalorização da herança ou valorização da herança africana, eu posso fazer um texto simplesmente mostrando para você que a desvalorização existe. Aí eu posso falar, olha como ela é, olha, veja que situação que nós estamos, aí eu pego dados e mostro isso, e portanto eu vou ter a impressão, eu como leitor, de que você produziu um texto quase que didático para dizer para mim que isso existe. Ok, qual é a diferença? A diferença é que você tem que dizer que isso infelizmente existe. Você tem que dizer que isso é um problema.
Você tem que me convencer que isso é muito ruim. E como é que você faz isso? Lógico, pela escolha dos argumentos, mas também, né, pela forma como você apresenta a tese, porque você pode dar ênfase ali no caráter negativo. Então fica mais fácil para eu perceber que você está fazendo um texto argumentativo. Tá bom? Fechou? Dúvida, pessoal? Ninguém fala nada, tá todo mundo quietinho, pode falar boa tarde, professor, tudo bem? Olha aqui, ó, é preciso atender ao recorte temático, presta bem atenção nisso, tá? Por quê? Porque no Enem a gente tem recorte temático, raras vezes ele não aparece, tá? Fala aí, Gislene, o que significa? A gente tem o tema, o assunto, ok? O grande assunto, e aí a gente vai ter uma outra palavrinha que vai fazer o recorte desse assunto. Por exemplo, tá? Em 2018, eu estou pegando o exemplo da própria Enem, do próprio INEP. O que nós tínhamos lá? O controle de dados na internet e manipulação do comportamento. Na verdade, era manipulação do comportamento pelo controle de dados. Então, vê, eu tenho dois elementos. Manipulação do comportamento, controle de dados, tá? Fechou? Ô, Wolf, como é que você tá, meu velho? Beleza? Bom, então, eu estou tirando isso do caderno do INEP, dos cadernos que o INEP publicou, acho que foi em 2019, sei lá, na época o INEP publicou como são feitas as correções. E o INEP deu esse exemplo aqui, ó. Alguém escreveu, por outro lado, é considerada incompleta, alguém não, o corretor, né? Ou quem escreveu esse caderno, é considerada incompleta a abordagem que se limita a assuntos parcialmente relacionados à proposta, isto é, textos em que o participante menciona apenas internet ou elemento do universo da internet, tá? Sem falar da manipulação. Ou a manipulação do comportamento sem menção ao controle de dados. Então, se eu falo somente de um desses elementos e não do outro, a banca pode considerar fuga parcial do tema, tá? Tá aqui. Não é para você fugir parcialmente do tem aqui, olha, o presidiário fugindo, velho. Não é para fugir do tema. Então, qual que é a regra? Quando você pega a proposta, você deve circular, né, o tema, o grande tema e o recorte, tá? Por isso que eu sempre falo para os alunos também observarem de onde vocês estão pegando as propostas de redação para vocês se exercitarem, porque eu percebo que muitos alunos pegam de qualquer lugar e não vêm com recorte, tá? Ah, meio ambiente. Não é meio ambiente. Ah, desastre ambiental. Desastre ambiental não tem recorte, tá? Então, eu vou falar a respeito dos plásticos, poluição por plástico. Poluição por plástico não tem recorte, não tem a ver com o Brasil. Isso não é tema Enem. Se você quer se preparar para o Enem, procure temas que tenham os traços dos temas do Enem, tá? Aqui no Estratégia a gente faz simulado a todo momento e os nossos simulados, né, são feitos dessa maneira. Primeiro, quem faz sou eu, né? Então eu fico assim, é difícil fazer proposta para o Enem, porque eu tenho que ficar ligadão no que é primeiro problema social, porque esse é o tema do Enem. O Enem privilegia situações, problemas que são sociais, ou seja, de não reconhecimento de algum direito, e você ainda tem que pensar num determinado recorte, e aí você constrói a proposta de redação, tá? Pode procurar aí os simulados do Estratégia, que eles estão de acordo com o Enem. Por exemplo, aqui era assim, surdos, o que eu tenho que falar do surdo? Qualquer coisa? Não, formação educacional. Esse aqui, estou pegando dos anos anteriores, tá? Tem lá, acesso ao cinema. O tema é acesso ao cinema? Não, democratização do acesso ao cinema. Doenças mentais, esse é o tema? Não, estigma. Eu não quero saber tratamento, eu não quero saber de nada, eu quero saber estigma. Aqui, violência contra a mulher. O que eu quero em relação à violência contra a mulher? A persistência, tá? Registro civil, ok? Registro civil e invisibilidade. Então tem que considerar a invisibilidade também, beleza? Então, ó, você lembra, você tem que dar conta desses dois elementos, beleza? Alguma dúvida?
alguns segundinhos para tirar dúvidas. Dúvida, pessoal? Dúvida, dúvida? Não? Vou até cantar para você. Yes. Dúvida? Não. Se não temos dúvida, aí a gente vem para novidade nessa... Como é que é? Eu ia falar caderno, né? Essa cartilha. Por quê? Eu acompanho todas as cartilhas. Isso aqui não estava na cartilha de 2024. O quê? Eu vou ler com vocês. Olha aqui. Cuidado com o repertório de bolso. Como é que a gente chama isso? A gente chama de coringa, repertório coringa. O repertório de bolso é uma expressão usada para se referir a referências prontas. Você já usou isso? Memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. Nossa, professor, ele está falando do que eu faço. É como se um repertório guardado no bolso, como se fosse isso, para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente. Porque isso é problemático, a competência 2 da redação do Enem exige que o participante ou a participante utilize repertórios socioculturais legitimamente relacionados ao tema, ou seja, eles devem ser pertinentes ao assunto tratado. Opa, cadê minha canetinha? Vamos lá. Pertinentes, ser bem contextualizado e articulado com os argumentos e mostrar que o participante sabe relacionar o conhecimento ao problema discutido. Beleza? Ficou claro? Então a banca está dizendo, nós vamos tirar pontos ou não vamos dar pontos para vocês, tá? Em relação ao quê? A banca deu um exemplo, ela deu esse exemplo aqui, olha que legal. Introdução. Você já usou esse? Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana no Brasil são uma problemática existente. Assim, é possível identificar duas causas principais. Parou por aqui, parou. Pedi para parar, parou. Vamos lá. Eu tenho aqui a menção do repertório, utopia. O que a banca diz? Por que a banca considera essa introdução ruim? Não ruim, né? Mas pelo menos ela não vai considerar o repertório. Ela diz que é um repertório de bolso, a citação funciona como um recurso pronto. Há aqui uma superficialidade nessa argumentação. Por quê? Porque o autor menciona a cidade perfeita e isso serve apenas para dizer que a nossa realidade brasileira é o contrário disso. Então, basicamente, quem escreveu esse texto não explorou em nada a utopia. Pegou quase que o nome. O que significa utopia? É um sonho perfeito. Mas não dá para saber se esse indivíduo conhece alguma coisa da obra de utopia, tá? Então, ele está fazendo uma menção superficial, tá? Falta de conexão com o tema, a referência não estabelece uma ligação significativa com o tema, significativa, tá? Por quê? Porque o tema é desvalorização da herança africana e o que isso tem a ver, né? Por acaso, lá na cidade de Utopia, né, existiam negros, né, sei lá, na cidade de Utopia houve aí algum tipo de herança negra para a gente poder discutir? Não, né? Então, qual é a relação de utopia com o tema, tá? Uso decorativo e não produtivo, então você perde ponto porque você tem um repertório não produtivo, tá? A citação é usada apenas para impacto inicial, sem ser retomada ou aprofundada no desenvolvimento. Caráter mecânico e genérico, impedindo que o repertório seja considerado produtivo pela banca. Consequência, ele não será considerado, tá? O que significa não será considerado? Então, se você der uma olhadinha na grade da C2, então está escrito lá, para 200 eu preciso que o repertório seja produtivo. Então a banca diz assim, aqui não é produtivo. Tem repertório? Tem repertório. Ele não é produtivo. Se ele não é produtivo, o que eu vou fazer? Eu não vou te dar
e eu não vou te dar 200, eu vou te dar 160 ou 120. Sacou? Beleza? Ok, esse é o problema. Mas aí você fala, mas professor, e se eu, por exemplo, utilizar um Coringa e fizer boa aplicação? A gente já vai ver isso, tá? Mas de qualquer maneira, vamos lá, o que é o uso produtivo? Vou pegar um outro parágrafo de uma redação nota 1000 para você entender o que a banca está chamando de produtivo. Ó, na música, na introdução também, tá? Então ali eu tenho uma introdução, aquela introdução é ruim, agora uma introdução boa, uma introdução que a banca considerou acima da média, já que eu tirei essa introdução de uma redação nota 1000 escolhida pela banca e publicada na cartilha de redação do Enem 2025. Vamos lá. Na música Negro Drama, do grupo Racionais MCs, é exposta a indignação dos autores com a realidade atual, na qual valores, crenças e cultura dos negros são menosprezados. De maneira análoga à melodia, é evidente a existência de desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Logo, é imprescindível analisar a discriminação racial e a desigualdade social como entraves. Qual é a diferença? Eu tinha lá utopia, só que utopia não tem a ver com tema. Qual que é o tema? Valorização ou desvalorização da herança africana. Né? Então, eu usava utopia só para falar isso aqui, ó, é positivo, isso aqui é o que a gente quer, utopia, maravilha, mundo perfeito, mas a gente não tem. Tá, mas isso é genérico. Eu não estou falando de herança africana com esse exemplo, tá? Agora, vamos para essa introdução. Nessa introdução, esse autor aqui, ele resolveu citar uma música, e essa música fala da realidade dos negros. Então tem tudo a ver com valorização da herança africana, até porque o grupo negro, o grupo Racionais MC, eles fazem parte dessa exposição da cultura negra, da cultura africana. Fechou? Mas não só. Ó, a escolha do repertório tem a ver com o tema e a banca diz, e seria interessante que isso fosse retomado. Isso é retomado. Dê uma olhadinha no parágrafo de conclusão desse autor. Portanto, conclui-se que os desafios para a valorização da herança africana devem ser extintos. Não, aqui não é desafios, né? As dificuldades, acho que era isso. Para isso, cabe ao Ministério da Educação fomentar, e aí, ó, assim a pátria amada tornar-se-á mais equitativa e respeitosa, destoando do passado colonial e erradicando o contexto exposto na melodia. Opa, eu retomei e fechei. Sacou? Isso é uso produtivo. E aí, galera? Fala Samuelson, grande representante da cidade de Itaperuna. Seja muito bem-vindo. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Tempo para dúvida. Yes! Não, né? Não vi nenhuma dúvida. É que eu sou muito rápido. Eu nem deixo tempo aqui para o pessoal ter dúvida, é isso? Ó, eu vou dar outro exemplo para você, beleza? Esse exemplo ele é significativo porque ele não tem a ver com a introdução. É um exemplo da argumentação. O que a gente costuma falar para o aluno? Olha, se você for colocar um argumento coringa, depois você faça a aplicação. Isso funcionava até o ano passado, né? Porque a banca está dizendo aqui que pode, eu vou falar isso, pode não funcionar. Como assim, professor? Esse exemplo aqui é um exemplo negativo da banca que foi publicado na cartilha de redação do Enem 2025. Então vem comigo, que exemplo negativo é esse? Veja, acompanhe comigo esse parágrafo. Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem dos assuntos de matriz africana.
Para o sociólogo Bauman, as instituições sociais, mesmo permanecendo com papel essencial, tornam-se instituições zumbis ao não contribuírem para a melhoria da vida dos cidadãos. Eita, nós, já usou esse aqui? Esse aqui é assim um dos campeões de audiência, tá? Na realidade brasileira, nota-se que o Estado assume esse caráter de instituição zumbi ao relegar a história dos povos fundamentais para a constituição do país a um segundo plano nas matérias escolares, causando um apagamento histórico e agravando ainda mais a questão da valorização da cultura africana. Fala, Diogo! Seja muito bem-vindo, rapá. Presta bem atenção no seguinte. Ele utilizou, né, um argumento coringa, repertório coringa, e retomou e aplicou, né? Olha aqui, ó. Nota-se que o Estado assume ao relegar. Eu explico o que isso significa na questão, né, que nós estamos discutindo, na questão da herança da cultura africana. Então, normalmente a gente consideraria que esse aluno aqui teria cumprido tudo que era necessário para uma argumentação, porque nós temos aqui tópico frasal, né, um tópico frasal adequado ao que está sendo proposto. A gente tem aqui um repertório sociocultural, instituições zumbis, a banca ficou aqui com o pé atrás em relação a isso, mas nós temos a aplicação. E a banca escolhe esse parágrafo aqui como exemplo de algo que você não deve fazer. Por quê, professor? O que diz a banca? A banca diz, trata-se de um repertório de bolso, e aí ela explica por que é um repertório de bolso. Porque é amplamente usado nas redações. Então a banca está dizendo que ela vai verificar o que é amplamente utilizado nas redações. O que significa? Significa, professor, eu decorei outro repertório que não é utilizado por todo mundo. Eu, né, que escolhi esse repertório. E eu o decorei. Eu vou usar na minha redação. Como eu usaria ali o do Bauman, o de instituições zumbis. Vai dar certo? Eu acho que vai dar certo. Vai dar bom. Por quê? Você vai ver já, porque tenho aqui um questionamento em relação à banca, né? Já vou dizer por que eu tenho esse questionamento. Então vamos lá. O que a banca está dizendo para mim? Se os corretores forem sensíveis a um repertório coringa, não é só isso, mas isso é um dos elementos. O que é sensível? Ele está cansado de ler, né? Aqui existe aí instituições zumbis. Ele está cansado de ler, né, que Thomas More escreveu Utopia. Ele está cansado de ler que John Locke falou que o Estado deveria promover o bem-estar. Então ele já, assim, logo de cara, vai considerar isso como um repertório coringa ou de bolso, e nesse caso ele não vai dizer que ele é produtivo. Ou seja, você vai perder ponto aqui, tá? Fechou? Ok, então vamos continuar. Então, ó, amplamente usado nas redações. O que mais? Recurso pronto, que serve para tudo. Eu posso utilizar essa ideia de instituição zumbi para falar de tudo. Aparece como enfeite teórico aplicado de maneira genérica à crítica do sistema educacional. É isso que a banca disse, não sou eu que estou falando não, tá? Porque, para mim, eu acho que ele não aplicou aqui de maneira tão genérica assim. Depois, tentativa de vincular a ideia de instituição zumbi à ausência de conteúdos africanos no currículo escolar. Essa articulação se mantém superficial e pouco desenvolvida, tá? A argumentação apoia-se mais na autoridade, parece que o autor do texto está confiando em Bauman, está dizendo, ó, esse argumento é bom porque é do Bauman, né? E não, esse argumento é bom porque, veja, esse conceito me revela algo da realidade, tá? Fechou?
Então, esse é o comentário da banca. Eu fiz aqui um resumo do comentário da banca, tá? Deixa eu ver. Fala, Bruno. Seria mais indicado usar um repertório que é mais simples, porém mais inserido no tema? É que você precisa... É complicado isso, Bruno, porque você precisa mostrar para a banca que se trata de fato de um repertório a mais, né? A banca precisa que você faça com que o repertório brilhe no seu texto, né? Eu posso passar, né, lendo o seu texto e perceber, né, que você está usando conceitos de filosofia. Mas eu posso perceber, porque eu conheço filosofia, eu sei que você está indo fundo nesses conceitos, então, obviamente, você conhece os conceitos. Mas você pode nem mencionar, por exemplo, quem é o autor desses conceitos. Está falando do capitalismo, mas você está falando como ele funciona e não está mencionando Marx, por exemplo, nem Weber, as duas grandes referências em relação ao que a gente entende por capitalismo. Ok, né? Então, eu posso fazer essa leitura? Se eu sou corretor da Fulvestre, eu faço essa leitura e falo, pô, esse cara tem repertório. Se eu sou corretor da Unesp, eu faço a mesma coisa. Em outras bancas, a mesma coisa. Agora, no Enem, você tem que, de certa forma, fazer isso brilhar. Então, é preciso que você coloque o nome de alguém ou alguma coisa. Ou, por exemplo, eu vou falar da história, que eu vou precisar, por exemplo, dar alguns elementos a mais da história, mostrar que eu domino um pouco aquele repertório, tá? Qual que é meu medo aqui em relação à sua pergunta? Se eu usar um repertório mais simples. Se eu uso um repertório de uma linha e falo rapidamente a respeito do assunto, se isso basta. Não, acho que a banca está indo, né, tá querendo que você faça o contrário disso, que você adense aquele tópico que você está trazendo, que você fale mais, que você mostre que você conhece. Isso você pode fazer. Acho que vai ficar claro para você com um exemplo que eu vou te dar agora, tá? Então vamos supor que eu considerasse esse argumento aqui, que é um argumento chavão, que é um argumento coringa, que é um argumento de bolso, instituições zumbis. Então eu não posso usar, professor? Pode, se você fizer isso aqui. Quer ver? Que foi o que eu fiz aqui. Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem dos assuntos de matriz africana. Para o sociólogo Bauman, as instituições sociais, mesmo permanecendo com papel essencial, tornam-se instituições zumbis. Eu estou acompanhando o texto anterior. Agora não. Vê. Ou seja... Agora eu vou mostrar para o corretor que eu sei o que é instituição zumbi. Instituições que não operam na prática, mas se mantêm no corpo social, tá? Quando se observa a educação pública no Brasil, percebe-se que caminhamos nesse sentido. A escola deveria promover a inclusão simbólica, ela está presente, faz-se o discurso de inclusão, mas quando observamos as práticas cotidianas, percebemos que isso não ocorre, já que as tradições afro não são mencionadas, ao não ser como parte do tópico histórico sobre a escravidão. E observe que aqui eu estou usando uma ideia que foi trazida pela coletânea. Na coletânea, você encontrava o depoimento de uma professora negra que dizia, olha, eu ficava muito triste quando eu tinha aula sobre qualquer coisa relacionada a negros, porque era sempre a mesma coisa, a pobrezinha dos negros, porque eles viveram o período da escravidão. E depois eu entendi que a herança africana é muito maior. Olha que legal. Então eu posso pegar essas... Aqui é um momento para eu te mostrar como é que eu pego ideias da coletânea e trago para o meu texto e enriqueço o meu texto. Então o que a banca quer? Que se você for, né, que você utilize repertórios, que podem ser até coringa mesmo, mas que você então demonstre que você conhece aquele autor e que você consiga fazer uma aplicação que seja, digamos, teórica de fato, que você consiga mostrar que aquela ideia daquele cara, por exemplo, daquele filósofo, daquele sociólogo, ela te ajuda a entender melhor essa realidade. Ficou claro, Brunão? E aí? Ficou? Beleza? Então você pode utilizar, pode, mas a banca diz isso. Você tem que conhecer.
entendeu? Não é assim, eu decorei uma frase, essa frase faz sentido e cabe na redação, eu vou colocar. Não, você tem que mostrar que o que você está dizendo parte de uma reflexão que você fez e que realmente aquele conceito te ajudou a entender melhor aquela realidade, você conseguiu juntar Lé com Cré. Beleza? Então tá. Vamos então agora para a minha pergunta. Ô Banca, ô INEP, isso é sério? De verdade? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou colocando em dúvida o INEP? Tá bom, porque eu li as 10 redações publicadas, certo? E aí eu encontrei pelo menos em umas 3 ou 4 redações, pelo menos 3, eu tenho certeza agora que eu me lembro de 3, que trouxeram repertório de bolso e elas estavam lá entre as redações nota 1000. Tá certo? Por exemplo, dá uma olhadinha aqui nessa argumentação, nesse parágrafo aqui, utilizado por um dos alunos que teve a sua redação publicada por quem? Pelo próprio INEP. Olha lá, vem comigo. Ademais, a lacuna educacional também impacta na problemática. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Eu tenho até urticária quando eu leio essa citação, sabia? Por quê? Porque ela é rasa pra caramba, né? Quando Kant falou disso, ele falou relacionando a educação a uma preparação do indivíduo para o mundo da razão. Ele está falando do sujeito iluminista. Não é qualquer coisa, não é qualquer educação, não é simplesmente a educação, por exemplo, formal que eu tenho na escola, não é disso que Kant está falando. Então, usar Kant dessa maneira é reduzir Kant pra caramba, é usar um repertório de bolso, o que a banca disse que não aceitaria. Continua. Compreendendo dessa forma a importância da educação na construção do ser humano. Isso aqui é genérico, velho. Vamos, continua. Entretanto, é fato que a crítica tecida por Kant não se concretiza na realidade, uma vez que a falta de atuação das instituições educacionais acomete o raso conhecimento acerca da origem afro-brasileira, bem como sua forte, ainda tem erro aqui, conhecimento acerca da tal, bem como sua forte representação. De novo, Kant nunca falou a respeito dos africanos, nunca falou da herança. Quer dizer, o que esse autor faz? Ele faz uma aplicação bem rasa da frase do Kant. Ele escolheu mal, se eu levo em consideração, o que foi dito pelo próprio INEP. Então, o que eu percebo aqui? Fala, professor Máximos, diretamente de Curitiba. Fala aí, coleguinha. Ah, hoje veio o coleguinha, beleza. Então tá, presta bem atenção no seguinte, tá? Por que eu acho que a banca tolerou isso? Bom, por quê? Porque havia um outro argumento, esse outro argumento seria melhor do que esse. Então, o que isso significa? Eu posso colocar um argumento coringa na minha redação? Posso, mas você fique atento, fique atenta ao seguinte, isso não vai ser contado, tá? Então a banca não vai dizer, pô, esse cara aqui nesse ponto vai ganhar o meu 200. Não, você não vai ganhar os 200 aqui. Outra coisa, talvez a banca não tenha percebido que esse era um repertório coringa. Lembra que eu destaquei para você agora há pouco, que a banca escreveu, o que é um repertório de bolso, que a gente chama de coringa? O repertório de bolso é aquele que é reconhecido imediatamente pelo corretor. Ora, se começa a vir um repertório de bolso novo e o corretor não conhece, então ele vai deixar passar. Sacou? Qual que é, então, a mensagem para você? Faça o seu repertório de bolso, né?
Por quê? Porque daí, né, o corretor não vai perceber que ele é de bolso. Porque qual que é a característica do repertório de bolso? É você pegar uma frase de alguém que tenha um poder realmente explicativo ou um poder de comentar qualquer situação de forma bastante ampla, né? Isso é um repertório de bolso. Às vezes, se ele é utilizado por todo mundo, a banca diz, olha, nós vamos tirar pontos se ele for utilizado por todo mundo, se a gente reconhecer isso. Se a gente não reconhece, você até pode tirar essa notinha aí, tá? Que é o 200. Professor Máximo vai ter aulas. Isso aí daqui a pouco, beleza? Ficou claro? Então vai. O que eu quero dizer para vocês, tá? Eu acho que é importante que você esteja ligado, que você esteja ligada no que a banca exige e tente alcançar esse patamar. Óbvio que é muito difícil fazer o que ela está pedindo, porque você vai ter que conhecer filosofia e sociologia em profundidade e saber fazer o link. Então, você deve saber lidar com isso. Como lidar? Manejar, né, essa exigência. O que é manejar essa exigência? Saber se você está utilizando ou não, se você não consegue um repertório produtivo como eles querem, ok, eu vou caprichar em outros quesitos, eu vou me contentar, por exemplo, com o fato de que talvez eu tire 160 aqui. Se eu tiro 160 aqui, eu preciso de 200 na C3, 200 na C4, e isso é muito interessante no Enem, porque eu posso jogar com os meus erros no Enem. Por quê? Porque a banca é pró-aluno e a banca separa, portanto, as notas. Ou seja, eu posso fazer uma redação meio chinfrim, mas tirar uma nota boa, porque, por exemplo, eu não tive erro gramatical, porque eu usei bem os conectivos, porque eu fiz uma boa proposta de intervenção. Saiba jogar com isso, que você consegue, mesmo não lembrando de um bom repertório, não colocando um repertório maravilhoso no seu texto, você consegue tirar uma nota por volta de 900, tá? Agora, para 1000, tem que ser perfeita a sua redação. Ou ela pode ter até um parágrafo como esse aqui, mas o outro tem que matar a pau, sacou? Fechou! Como evitar o repertório de bolso? Isso aqui está escrito lá nessa cartilha. Escolha referências específicas que realmente tenham relação com o tema. Articule o repertório usado com as ideias utilizadas para defender seu ponto de vista. Mostre que você entendeu o conteúdo citado, tá? Que você entende. Fechou? Então isso faz a diferença. Posso colocar, né, instituição zumbi? Posso. Mostre que você conhece o que é instituição zumbi. O que é fuga total do tema? Fuga total do tema, eles vão dar um exemplo. Para esse tema aqui, que foi a desvalorização da herança africana, eles disseram o seguinte: se o indivíduo começa a falar sobre o continente africano sem mencionar os problemas enfrentados pelas pessoas ou os seus valores, ou seja, não falou da herança, da cultura. A assistência, aliás, aqui é a continuação, a próxima, a história do Brasil, sem mencionar a herança africana. Então você fala da história, fala da escravidão, fala de problemas como racismo estrutural, mas não menciona a cultura, a herança africana. Fala do preconceito, mas não fala da herança africana. Então, a banca diz o seguinte: atenção, para evitar que você receba nota 0 em seu texto por fuga do tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, deixá-lo subentendido, supondo que a banca vai saber o que você está falando. O que a banca quer dizer? Aquilo que eu já cansei de falar para vocês. Pegou a proposta de redação, a bendita proposta de redação, você vai lá, grifa as palavras mais importantes e faz um compromisso com você mesmo. Eu vou usar essas palavras na minha tese e vou usar essas palavras no decorrer do texto. Daí você não vai fugir do tema, velho. Sacou? Ficou claro, turma? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. Uma pergunta simples: qual é o critério que mais pesa na redação? Gramática, estrutura, coesão. Eles pesam a mesma coisa, Máximos. Muito obrigado pela pergunta. Então,
Porque você tem cada critério valendo 200, tá? Então 200 para gramática, etc. Só que gramática aqui também é escolha de palavras, né? Estrutura frasal. Então 200 para isso. 200 para C2, que é repertório e, né, fazer um texto adequado ao tema. Para C3 também é 200, né? Em outras bancas, por exemplo, C3 vale muito. O que é C3? É a escolha dos argumentos e usar e saber, de certa forma, fazer uma relação entre os argumentos para apoiar a sua tese. C4, que é o uso de conectivos, também vale 200. E C5, que é essa excrescência, eu usei essa palavra para te agradar, Máximo, essa excrescência do Enem, porque é uma coisa esquisita, né? Pedir proposta de intervenção e ela também vale 200, tá? Fechou? Ok, então vamos lá. Para você entender isso, deixa eu te mostrar. Isso aqui é uma redação nota 1000. Não fica apavorado não, que eu não vou considerar todos esses slides, não. Então vamos lá. Olha, dá uma olhadinha essa redação nota 1000, tá? O livro 4 de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora, mulher negra e pobre, que viveu na favela do Canindé na década de 60 em São Paulo. Conforme exibido na história de vida de Carolina, e expandindo esse cenário para a realidade atual, infelizmente, ainda são perceptíveis desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Qual que era o tema, professor? Desafios para... Opa, eu peguei o errado. Desafios para a valorização da herança africana. Esse era o tema. A pessoa recortou e colou. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Professor, ele não tirou ponto por causa disso? Não, o contrário, velho. Ele ganhou ponto, porque ele colocou exatamente o tema. Esse é o tema. O aluno às vezes tem mania de falar assim, professor, mas eu não quero usar as palavras do texto, então, tá. Então significa assim, fale sobre a valorização da herança africana sem usar as palavras. Você vai fazer mímica. Você está fazendo redação ou está participando daquele jogo que você fazia mímica para ganhar, velho? Presta atenção, né? Tá bom? Deixa eu ver. Ótimo, nunca lembro o repertório para citar. Grato pelo uso do belo vocabulário. Ter amplo léxico para o desenvolvimento da redação? Não exatamente, Máximos. O que importa é você utilizar bem as palavras, tá? Quando o aluno mostra, por exemplo, que ele domina, não que ele domina, tem aluno que fica tentando decorar palavras novas. E eu costumo dizer que as palavras, elas são como um cachorro, né? Se você conhece a palavra, você pode brincar com a palavra. Se você não conhece a palavra, ela vai te morder, né? Então o aluno utiliza uma palavra, como por exemplo aqui, né? Aqui tem, a banca chamou atenção para o uso da palavra exibindo, né? Então, o que está escrito? Ó, o livro 4 de Despejo, em São Paulo, conforme exibido na história de vida de Carolina. Exibido, conforme mostrado na história dela. No dia a dia a gente diria mostrado, a gente não usaria exibido. A pessoa tentou usar uma palavra mais bonitinha, mas ela não é apropriada. Porque quando a gente fala de personagens de literatura, a gente pode falar assim, a literatura mostra que, ou a literatura representa. Então a banca considerou que isso aqui é uma imprecisão vocabular, e é mesmo, tá? A palavra que deveria estar aqui é representado. Os alunos então têm mania de ficar decorando palavras para utilizar, usando palavras bonitas, sem conhecer as palavras bonitas, tá? Sem conhecer as palavras do padrão cultíssimo da linguagem. Aí eles se ferram mesmo, né? Porque fica parecendo, eu costumo brincar, né, eu fazer essa imagem, fica parecendo que você foi ao casamento usando um black tie com um remendo, né? Por quê? Porque às vezes você utiliza bem uma palavra, depois utiliza uma palavra não tão bem e aí elas não combinam. Ou como dizia minha mãe antigamente, não orna, sacou? Fechou, galerinha? Vamos lá, deixa eu voltar aqui então. A gente estava comentando o que você faz para não fugir do tema, não é isso? Legal, então é isso que você vai fazer. Você vai grifar as palavras e vai se comprometer a usá-las, tá? Bom, vamos então agora à questão do tangenciar.
A banca diz, quando é que o indivíduo tangencia o tema? O que aconteceu, né, nessa última prova? Quando o aluno falou da herança africana no Brasil, mas não relacionou com os desafios ou a valorização. Então, falou apenas de uma parte do tema, né? Não falou de todo o recorte. Ou quando falou da valorização da herança, mas não relacionou com o Brasil, e sim com outros países. Nem é Brasil, você tem que falar do Brasil. Ou quando falou do desafio como preconceito e herança africana, mas não os relacionou, ficou lá no preconceito, mas não falou do preconceito relacionado à herança africana, tá? Porque o preconceito pode ser contra a pessoa também. Fechou? Deixa eu ver o que o Samuel está falando, mas pode usar duas palavras, porque pode, porque na redação. São duas palavras, pode repetir, porque e porquê. Deixa eu ver, Samuel. Muitas palavras têm mesmo significado, fica difícil saber na redação. Ah, tá. Se você pode repetir ou não, tá? Samuelson, é melhor você repetir do que você usar uma palavra que você não conhece e tirar todo o contexto, né? Ou levar o leitor para um outro contexto, vamos dizer assim, tá? Então, como é que a gente evita a repetição? Aí tem alguns esquemas. Você pode utilizar um pronome para evitar a repetição. Você pode usar uma expressão, por exemplo, eu falei Brasil, posso falar país do futebol agora, né? Vai depender também do tema que eu estou trabalhando. Então, você pode se valer desse expediente. Em alguns momentos, se você não tiver outra palavra, não fique aí pensando uma palavra totalmente esdrúxula para colocar ali, para retomar o que você já falou, porque o texto ele perde clareza, tá? A coisa mais importante no texto é a clareza. Fechou? Ok, vamos lá, continuando. Agora a gente tem aqui competência 3, aqui nada de novo, você vai ter que saber selecionar, organizar, né, os argumentos, então você tem que prestar atenção à sua tese e selecionar bons argumentos para isso, tá bom? Vai ter que encadear bem essas ideias, tá? Aqui a banca menciona o projeto de texto, né? O que é um projeto de texto? É quando você pensa no tema e você já pensa em dois argumentos que serão utilizados para desenvolver o seu tema. Você pode colocar isso na sua introdução, você pode não colocar na introdução. Mas se você não colocar na introdução, sabe aquele negócio, argumento 1, argumento 2? Se você não colocar na introdução, o leitor tem que perceber que você imaginou como seria o desenvolvimento do texto de maneira orgânica. Eu tenho que perceber que tem sentido, né, esse argumento 1 e esse argumento 2 que você vai utilizar. Isso é projeto de texto. Significa, pela leitura do seu texto, eu percebo que você parou, pensou, né, e que você entendeu, você pelo menos construiu uma lógica na sua cabeça e eu consigo perceber essa lógica. Olha o que diz a banca. Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica. Se eu leio o seu texto e eu percebo que ele é lógico, que ele faz sentido, eu sei que você utilizou um projeto de texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa da sua tese, quais os momentos de introduzi-lo e qual a melhor ordem para apresentá-lo. Sacou? Beleza? Bom, vamos lá para a questão da coesão e coerência. Eu passei rapidamente pela C3, porque aí tem a ver com a aula, como é que você faz um bom argumento. Rapaz, aí eu tenho aulas e mais aulas sobre isso, tá? O que me interessa aqui é mostrar o que a cartilha de redação do Enem 2025 trouxe para a gente de novidade, mostrando como é que seu texto vai ser avaliado. Aí não tem novidade na C2. Aqui também não tem novidade, coesão e coerência, mas eu acho que é sempre legal a gente dizer, e o INEP faz questão de destacar, que a coesão não se reduz a conectivo, né, velho? Quando você repete palavras, como o Samuelson falou, quando você coloca um pronome, quando você coloca um advérbio e você faz ligações entre as partes do texto, você também está se valendo de conectivos, tá? Beleza? Bom, o que a banca diz a respeito disso?
Você deve evitar a ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos. Aí tem aquela bobagenzinha do Enem, né? Quando você começa um parágrafo de argumentação, é bom você colocar um conectivo ali, seja em primeiro lugar e depois em segundo lugar, depois ademais, seja lá o que for. Não esqueça dessa articulação no começo do parágrafo. Ausência de paragrafação, texto elaborado em um único parágrafo. Emprego, esse aqui é o problema, emprego de conector que não estabelece a relação lógica. Você coloca um mas me dá a ideia de contradição, você falou uma coisa, o que vem depois não é contraditório com o que você falou antes e você colocou o maldito do mas. Então você errou. Ele errou! Olha aí, pessoal, vamos dar o like, né? Dá o like para o professor. Olha o que diz aqui, né, o INEP. Não utilize elementos coesivos de forma artificial excessiva, que eu tenho dúvidas, eu acho que o Enem gosta disso, apenas porque é um dos critérios avaliados na prova de redação ou porque seu texto vai parecer mais bem escrito. Uma boa coesão não depende da mera presença de conectivos no texto, muito menos de serem utilizados em grande quantidade, tá? Beleza? Bom, foi isso que eles apresentaram aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. Agora eu gostaria de dizer para você a respeito da intervenção. Intervenção você também já sabe o que é possível apresentar como proposta. Você vai dizer quem deve executar, como fazer isso, através do que? Tá? Meio, você vai usar a palavra meio. Qual é o efeito, né? Então o que você coloca? Né? Agente, ação, que mais? Meio e finalidade. Isso que é muito importante para você. Beleza? Sacou? Então tá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui com vocês agora. Vamos ver como é que a gente vai, como é que você pode garantir aqui, não exatamente 200 aqui, eu vou passar direto. Vamos passar pelas recomendações, análise do último Enem, analisar a proposta de redação. Ó. Valorização da herança africana. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma redação nota 1000. A gente já começou a considerar essa redação nota 1000, né? Então, o que a gente tem aqui? Esse parágrafo de introdução. O que a banca comenta desse parágrafo de introdução? Para mim, tá? Para mim, esse repertório não foi totalmente produtivo. Por quê? Porque você tem aqui quarto de despejo, tá bom, retrato cotidiano da autora, mas o que isso tem a ver? Tudo bem, ela é negra, mas o que isso tem a ver com herança africana? Ela é pobre, na verdade, então ela vive uma condição bastante precária. Essa é a questão, né, do quarto de despejo. Não, a gente não tem aí exatamente uma discussão sobre a herança africana. Então, para mim, esse repertório não foi totalmente produtivo, mas essa redação tirou nota 1000. A banca chama atenção para exibido, que deveria ser representado. Que mais? Há um posicionamento. Lembra que eu falei? É importante que você faça um texto que seja argumentativo, em que seja possível perceber o seu ponto de vista, tá? E aqui nós teríamos um pouco essa ideia. Por que nós temos essa ideia? Ora, porque ele colocou, o autor do texto coloca claramente isso, né? Infelizmente. Fechou? Alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tá. Nenhuma dúvida pelo jeito. Vamos continuar. Segundo parágrafo, tá? O racismo estrutural, ou seja, o preconceito étnico enraizado na população, está muito presente nas relações sociais na estrutura do Brasil. Isto porque aqui a gente ainda não tem, né, o que a gente chama de núcleo do tópico frasal. Olha, bem interessante, né? Ele põe primeiro uma oração genérica, agora vem o tópico frasal de fato. Ó. Isso porque o longo período escravocrata vivenciado no Brasil e a não adoção de políticas de inserção de libertos na sociedade deixaram cicatrizes. Ele vai então para o legado histórico. Fechou?
tais como a marginalização desse grupo, a menor taxa de acesso à escolarização. De novo, a banca indicou que aqui eu tenho uma imprecisão. Por quê? Menor salário desses indivíduos. Eu teria que colocar menor salário em relação ao quê? Nesse sentido, segundo o filósofo Elijah Anderson, os brancos reduzem o espaço dos negros aos guetos, ambientes periféricos e desvalorizados pelo cidadão em geral, privando esses sujeitos de participarem de práticas eruditas como ensino superior e atuação na política, o que impulsiona a desatenção quanto aos diversos legados das culturas africanas em território nacional. Dessa forma, o racismo estrutural constitui um obstáculo para a valorização. Então vê que legal, ele vai utilizar um repertório que não é de bolso, nunca tinha visto esse repertório antes, e é um repertório que tem a ver com a questão do negro. Alguém fala sobre negro, não fala sobre qualquer outra coisa, utopia, seja lá o que for. Ele faz bem a aplicação, tá? O que a banca comenta no segundo parágrafo, o argumento centra-se no racismo estrutural como herança do período escravocrata, articulado com a situação, muito bem articulado, aliás, esse argumento, com a citação do pesquisador Elijah Anderson, tá? Fechou? Então, aqui nós temos um argumento muito bom. Vamos para o terceiro argumento. Além disso, a negligência da sociedade quanto à existência concreta desse preconceito é um grave desafio para a adoção de medidas que combatam tal desvalorização. Então, aqui é aquele papo de silenciamento, né? Negligência da sociedade quanto ao preconceito. Nesse contexto, apesar de inúmeros dados estatísticos comprovarem o desfavorecimento social desses indivíduos, como a informação do Atlas da Violência de 2019, de que quase 80% das vítimas de homicídio no ano foram negros, muitas pessoas ainda persistem em acreditar que o preconceito não existe de fato. De acordo com o teórico Florestan Fernandes, a ideia de democracia racial é um mito, já que a convivência entre grupos étnicos no país foi historicamente marcada por violência, como a psicológica, a sexual e a física, ocorridas principalmente durante a escravidão e impedindo o reconhecimento dos aspectos culturais. Opa! Ele estava falando aqui de tratamento com violência, blá, 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 racismo estrutural, tá? Daí eu tenho que voltar para o quê? Cultura, né? Então, o reconhecimento dos aspectos culturais das pessoas. Desse modo, a negligência por parte da população é um grande empecilho. Então, o terceiro parágrafo desenvolve o segundo fator, a negligência social, quanto ao reconhecimento do racismo, ou silenciamento em função disso. Aí a gente chega no parágrafo de conclusão. O que vai fazer o aluno? Ele faz o seguinte, isso parece ser bem valorizado. Como ele falou de 2 elementos, isso é importante para tirar a nota máxima em C3. Ele falou de 2 elementos, ele vai dar uma resposta para cada um. Uma resposta completa para um, ou a resposta incompleta para o outro, tá? Lembra, ele falou de silenciamento, mas ele falou também a respeito, né, destaca-se o racismo, a negligência por parte da sociedade como desafio para a valorização, tá? Então vamos voltar aqui. Aqui ele fala a respeito da negligência em relação ao preconceito. Aqui ele fala do racismo estrutural. Então como é que ele vai propor uma proposta de intervenção? O Ministério da Educação, Aí, órgão federal, eu detesto esse aposto aqui, porque ele é muito bestinha, mas tudo bem. Ele não pôs assim só responsável pela educação, então escreva né, algo que defina, né, o agente de uma forma mais detalhada, tá? Digamos, comprida. Então, órgão federal responsável por coordenar as diretrizes do ensino da nação. Isso aqui seria, pelo menos o corretor reconheceu isso como sendo um detalhamento, deve criar um componente curricular. Tome muito cuidado com a ação. A ação não pode ser inespecífica, tá? Não pode ser assim, olha, o Ministério da Educação tem que melhorar, né, a qualidade do ensino. Não, porque melhorar a qualidade do ensino não diz nada. O que diz? Diz quando você diz que ele vai fazer algo muito específico, muito claro. Vai fazer o quê? Vai dar mais dinheiro? Vai fazer o quê? Vai trocar o material didático? Vai implementar, por exemplo, plataformas educativas? O que ele vai fazer?
algo que eu possa imaginar, tá? Então é isso que ele faz aqui, porque ele diz, ó, criação, ó, deve criar um componente curricular voltado para a recuperação da cultura por meio da criação de uma lei que implemente tal disciplina, a fim de reverter o quadro atual. Então falou de um, agora vamos para outro. Ademais, o Ministério da Igualdade Racial, opa, a gente deve promover de novo, né? Não é assim, deve promover a valorização, não, deve promover campanhas. Então eu tenho aqui agente, ação concreta, com o objetivo aqui não tem meio e também não tem aqui um detalhamento, não importa, porque ele conseguiu 200 pontos nessa proposta de intervenção e basta uma proposta de intervenção. Fechou? Bom, o que a banca comenta em relação a esse texto? O que ela fala sobre o uso dos conectivos? Ó, em relação aos aspectos coesivos, o texto apresenta continuidade temática e repertório variado de recursos coesivos empregados sem inadequações. Então, ó, e tudo isso aqui é coesão. Ela diz, esse autor usou desses indivíduos, esse sujeito, isso aqui é pronome, né? Isso aqui é considerado elemento coesivo dessa inquietante discriminação, nesse sentido, nesse contexto, dessa forma, desse modo, portanto, logo, ademais, em última instância. E não tem nenhuma palavra esquisita aqui, né? Os alunos têm mania de ficar procurando. Professor, mas eu preciso de um conectivo novo, uma coisa linda, maravilhosa, sei lá, Oxalá. Oxalá é um conectivo, tá? Tem outros conectivos assim que não são utilizados, outros sim. Não, né? São conectivos simples e a banca valorizou essa redação pelo uso desses conectivos. Tudo bem? Bom, eu gostaria só de terminar a aula falando o seguinte. Eu falei para vocês sobre repertório de bolso ou repertório coringa. Saiba diferenciar repertório coringa de, digamos assim, argumento coringa. Porque argumento coringa, ele é, né, aquela ideia que você tem de usar um núcleo argumentativo. Assim, eu pego uma redação, por onde eu vou, pelo amor de Deus, aí você sabe que você tem um repertório que você pode utilizar. Lógico que é um repertório sem precisão. Por que sem precisão? Porque vai depender do tema, vai depender do que você sabe sobre aquilo, mas é algo que te dá uma luz. Então a gente chama núcleo temático coringa, né? Quais são os núcleos temáticos coringa? São esse aqui, ó. Falta de ação do Estado, legado histórico, traço da cultura brasileira, sociedade do espetáculo, base educacional deficitária, capitalismo, né, concorrência neoliberal ou individualismo, isso aqui não é muito bom não, que fica moralista a redação. Silenciamento, falta de debate, imediatismo, sociedade líquida e banalização. Então, às vezes você decora essas ideias, às vezes são ideias de como é que eu posso trabalhar minha redação. E isso pode ajudá-la a desenvolver o texto. Contra isso, o INEP não se manifestou, tá? Então o INEP não falou, você não pode fazer isso, isso aqui está desvalorizado. Quando a gente analisa as 10 redações, a gente percebe que muitos alunos foram por aí, tá? Fala aí, Dias, boa noite! Olha aqui, analisando as redações publicadas, são 10 redações. Qual foi o primeiro argumento? Racismo estrutural, isso é legado histórico. Qual foi o segundo argumento? Silenciamento quanto ao preconceito, foi o que a gente leu, tá? Redação 2 foi para o legado histórico, depois falou da ausência de educação ou dos problemas educacionais. Redação 3, legado histórico, fala da lacuna educacional. Redação 4, invisibilidade. E educação aqui era um misto, né? Misturava educação com legado histórico. Redação 5, legado histórico, silenciamento da mídia. Redação 6, legado histórico, silenciamento. Redação 7, legado histórico, disparidade entre brancos e negros. Esse aqui é um argumento próprio dele, né, que ele imaginou que seria possível, e foi mesmo possível, utilizar para poder desenvolver o tema, tá? Ele então não usou o que a gente chama aí de núcleo temático coringa.
Aqui, representatividade escassa. Isso aqui realmente foi criativo, né? Isso aqui não está dentro daquilo que a gente conhece como alguns argumentos coringas, tá? Então, e também falta de incentivo. Outro, essa redação aqui ela foi muito fora da caixinha, mas é muito legal essa redação. A redação nova, escasso interesse estatal, falha do modelo educacional. Olha aí, que interessante, né? Nesse rol aqui de redações, nota 1000, a gente só teve uma redação falando da ação estatal, da falta de ação estatal, tá? Ah, professor, significa que esse é um argumento ruim? Não, porque quando você lê as outras redações nota 1000 dos outros anos, e eu li todas, você percebe uma incidência muito grande desse argumento, desse núcleo temático. É que para essa proposta, esse núcleo temático não fazia tanto sentido, se bem que eu acho que faz sim, mas aqui daí o pessoal falou de educação. Muitas vezes a falta de educação ou um problema educacional está muito próximo também da ausência do Estado. Então, eu já falei, inclusive, para alguns alunos, às vezes o aluno coloca a ausência do Estado num parágrafo, coloca educação no outro. Gente, a ausência de Estado e educação os dois são quase que a mesma coisa, porque no Brasil é o Estado que deve promover a educação para a maioria dos brasileiros, ou é o Estado que vai organizar a educação aí para todo mundo através do MEC, né? Fechou? Beleza! Então tá, então vamos agora para o tal aqui, né? Scarpa para dinâmica social brasileira. Esse argumento aqui também é muito interessante. Sobre o que esse autor está falando? Qual é a dinâmica da sociedade brasileira? É uma dinâmica marcada aí mas aí ele está falando do ponto de vista mesmo sociológico. Então, racismo estrutural, que Darcy Ribeiro falou a respeito, acho que ele usa aqui, se não me engano, o Raimundo Faoro, né, que são os grandes explicadores do Brasil. Ele está dizendo, existe uma dinâmica. Esse argumento é bom pra caramba, né? Mas você tem que dominar essa sociologia brasileira. E ele vai falar também, esse cara aqui fez uma redação muito boa, né? Eu não lembro se é um menino ou se é um cara ou se é uma menina. Então ele vai falar também de ancestralidade, tá? Então, veja, dessas 10 redações aqui, somente 2 ou 3 autores aqui se valeram de argumentos que não estão muito associados com aquele rol de argumentos que a gente viu ali, tá? Significa, você pode utilizar núcleos argumentativos que são mais ou menos comuns, até porque o preenchimento desses núcleos argumentativos terá que ser bastante particular, pessoal. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, falar do legado histórico a partir, por exemplo, da escravidão e depois daquele momento de passagem da escravidão para a libertação dos escravos. Eu posso falar da permanência disso como legado histórico a partir, por exemplo, do começo da República, né, que acontece, a gente percebe alguns problemas ali no começo da República. Eu posso falar também de como isso é percebido, por exemplo, no período em que Getúlio Vargas tenta valorizar o samba, e aí ele valoriza o samba como sendo associado à brasilidade. Então, eu posso fazer recortes do legado histórico diferentes, assim como eu posso pensar em perspectivas de falha do Estado de maneiras diferentes também, tá? Tanto que esse autor aqui que falou da falha do Estado, o que ele coloca? Ele fala escasso interesse estatal. Quer dizer, eu posso ter falha do Estado por quê? Porque o Estado não promulgou leis. Porque o Estado não fiscaliza. Então, como é que você vai preencher esse núcleo argumentativo coringa? Vai ser, né, de acordo com o seu repertório, com o que você entende sobre o tema, com o seu caminho próprio. Sacou? Turminha, eu estou terminando, deixa eu ver aqui. Dias, professor, estou lendo um livro de Darcy Ribeiro sobre a formação do povo. Muito bom, maravilhoso, né? Há muitas críticas sobre esse livro do Darcy Ribeiro, tá? Mas ele é muito bom mesmo, ele fez uma boa pesquisa e é um clássico, né? E não é só isso, né? A gente tem que entender o que Darcy Ribeiro faz no momento que ele faz, né? Então tem todo um contexto para ele produzir um texto como esse e ganhar essa importância que ele ganhou aí dentro da cultura brasileira.
Turminha, dúvidas? Se não tem dúvidas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, convidá-los para as minhas atividades, né? Eu dou aula na quarta, vulgo hoje, quarta, quinta e sexta, quarta de filosofia, quarta e quinta, né? Então hoje eu vou enveredar aí pela maratona de questões de filosofia. Vou usar o Kahoot, se vocês quiserem aparecer, serão muito bem-vindos. Amanhã também e depois eu vou falar de redação, até porque a gente vai ter revisão, acho que é revisão de véspera ou revisão, não é revisão de véspera, não, Hora da Verdade, para a UEA, Universidade Estadual do Amazonas, e aí eu vou falar de redação para essa universidade, mas é interessante porque banca a VUNESP, né? Deixa eu ver aqui, Wolf, tenho letra grande, então fico... Putz, Wolf, eu assim, eu fico irmanado com você, quer dizer, eu tenho empatia por você assim, em relação a isso, porque esse é um grande problema meu, né? Eu fui fazer a prova do Enem já, e quando eu fui fazer a prova, meu Deus do céu, eu fui fazer a prova para ver qual era o tema de redação, nem consegui, e também para resolver as questões de filosofia, nem consegui fazer direito à redação, porque tinha que sair rápido, né? E tinha que vir para o estratégia, e porque eu comecei a ter problemas com a linha, né? Que é uma linha pequenininha, minha letra é grande, minha letra é feia. Para eu escrever ali, eu teria que escrever de outro jeito. O que eu digo para você, você vai ter que ir treinando, né? Por favor, um mês antes você começa a treinar todo dia, ficar escrevendo de uma forma mais legível, uma letra menor, porque você vai precisar de espaço, tá? Eu senti na pele o sofrimento de vocês. Tá certo? Então, alguma dica? A dica é essa: treinar. Você entra na bunda na cadeira e treina. Tudo que você tiver que escrever daqui até o dia da prova, né, escreva a caneta e vai treinando, porque não tem jeito. Segundo, tem um ou mais temas ou eixo temático que tem muita chance de cair? Olha, a gente nunca sabe, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma live aí de alguém falando: olha, porque o INEP está publicando muita coisa a respeito de internet às crianças, né? A questão. Tá, esse já foi um tema de redação do Enem. Do Enem. O Enem já pediu para falar a respeito das consequêncies da tecnologia para as crianças. Foi um tema. Acho que quem falou isso nem avaliou muito bem que o Enem já pediu. Mas o Enem poderia pedir, se o Enem andasse aí na crista da onda, né, podia pedir sobre a adultização de crianças. Eu fiz uma proposta de redação sobre isso. Mas não dá para saber. O Enem procura muitas vezes aquilo que é improvável. Às vezes ele procura o que é provável mesmo, mas ele vai dar um recorte que torna aquele tema diferente. Por exemplo, o tema das mulheres, né? É provável que o Enem peça que se fale a respeito das mulheres? É provável. Mas aí vem o Enem e diz assim: bom, eu quero que você discuta o trabalho de cuidador da mulher, né? É possível que o Enem peça para você falar a respeito do racismo? Mas aí eu fiz uma proposta de redação bem legal, que pelo menos eu curti pra caramba, que era o racismo na saúde, né? Porque daí você pega um aspecto, por exemplo. E como o Enem já pediu para falar sobre acesso ao cinema, e o Enem já pediu para falar a, a respeito do registro civil, então a gente fica assim, sabe? Tudo é possível no Enem. Tudo é possível segundo um recorte temático, que é o recorte de questões sociais. Eles vão pedir questões sociais. Outro dia eu estava comentando, alguém perguntou: mas meio ambiente? Então, o Enem pergunta de meio ambiente relacionado à questão social. Então, o que ele poderia pedir para você comentar? A vulnerabilidade, né? Mas isso já foi um tema não só da FUVEST, mas outro tema também de outra banca.
que significa que você deve discutir porque as pessoas mais pobres serão as mais atingidas pela mudança climática. Então, isso é o Enem, né? Pelo menos isso tem sido o Enem e nada indica que o Enem vai mudar esse formato de proposta de redação. Então, o Enem focaliza algum direito não reconhecido, algum direito que não é exercido, né, direito ou que algum grupo não tem garantido, né, na prática, está garantido na Constituição, mas na prática não. E aí o Enem faz uma proposta em torno disso. Como a gente tem muitos problemas nesse sentido, né, óbvio, porque o mundo a questão de proporcionar direitos universais para todos é uma luta, é o que a gente faz, né, por isso que a gente vai brigando no dia a dia e vão sempre surgir outros problemas, né? Então eles nunca vão deixar de existir. Então significa que o Enem pode procurar aí, né, vários problemas, tá certo? Mas eu ficaria o seguinte, eu treinaria para adultização de criança ou algo parecido, né? Ou, né, o impacto das redes sociais na vida das pessoas. Acho que é um tema interessante, tá? Que pode ser cobrado. Eu gosto muito desse outro de racismo na saúde, porque ele é específico, né? Aquilo que eu falei para você tem recorte. Acho que são dois temas legais. E se você quiser fazer sobre o meio ambiente, eu acho também que a IA pode aparecer de alguma maneira, né? Mas se a IA aparecer é como um problema para a questão da igualdade social, tá bom? Fechou? Porque eles já pediram algo sobre mulher. Sobre mulher já foi muita coisa, né? Eu vi outro dia um tema legal que está sendo discutido no Congresso Nacional, que lançaram até um caderninho, que é do espaço urbano, né? Como o espaço urbano ele foi pensado para homens e ele é, de certa forma, agressivo para as mulheres, né? As mulheres se sentem inseguras, mas esse é um tema e tanto, né? Só que é um tema que eu acho que não deve ser considerado agora, porque faz pouco tempo que o Enem pediu para falar a respeito do trabalho de cuidador das mulheres. Nesse sentido, tinha um outro tema que eu tinha postado, já fiz até uma proposta de redação, que era sobre as mulheres na política, né? Que você tem uma subrepresentação das mulheres na política. Mas eu acho que mulher não cai, não. Tá certo, turma? Então tá, eu tô finalizando a aula de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Conto com a presença de vocês aí nos outros eventos, não só meus eventos, mas os eventos dos meus colegas aqui do Estratégia Vestibulares, porque você só tem a ganhar. A gente, né, todos os professores aqui mandam muito bem. Tá certo? Muito obrigado, turma. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. A gente se encontra em outras atividades por aqui.